Bom, nesse momento John está liderando uma missão no Iraque devastado pela guerra, e sua missão é resgatar um grupo de reféns mantidos por terroristas implacáveis. John recebe ordens de esperar os reforços antes de agir, mas a situação muda drasticamente quando os sequestradores ameaçam executar os reféns. Diante de uma escolha angustiante, John decide que não pode ficar parado enquanto vidas inocentes estão em risco. Ignorando as ordens de seu superior, ele lança um ataque solo contra o acampamento inimigo. Apesar de ser canhoto, as habilidades excepcionais de combate e seus instintos aguçados permitem que John derrote todos os terroristas e resgate os reféns com segurança. No dia seguinte, de volta à base militar, John é chamado para se encontrar com o coronel, e embora o coronel admire sua coragem, ele lamenta ao entregar a John uma carta de dispensa honrosa por desobedecer ordens. John é dispensado do corpo de fuzileiros navais, mas suas ações continuam a ser motivo de orgulho para ele. Ele sabe que fez a coisa certa ao proteger vidas, mesmo que tenha perdido sua carreira. Ao retornar para a Califórnia, John se reencontra com sua amada esposa, Kate. O abraço deles marca um breve momento de paz para John após anos de serviço militar intenso. No entanto, essa calma não dura muito. Em outro lugar, um criminoso notório chamado Home decide roubar um diamante raro no valor de 12 milhões de dólares, guardado em uma joalheria de luxo. Home, junto com sua equipe, incluindo seu parceiro Vessará, planeja roubar a joia preciosa. Mais tarde, na joalheria, a gangue de Home causa um caos. Disfarçados de clientes, eles distraem os funcionários enquanto Home confronta a blindagem à prova de balas que protege o diamante. Frustrado, Home faz uma mulher refém para forçar os funcionários a desbloquearem o vidro. O que ninguém sabe é que a mulher é Angela, namorada de Home e membro oculto de sua gangue criminosa. Após garantir o diamante, Home mata friamente um policial que o reconhece, o que aumenta ainda mais a tensão. Quando a gangue tenta escapar, uma viatura aparece e faz Home começar a atirar. O caos aumenta ainda mais quando Morgan, um dos cúmplices de Home, atira nos policiais que se aproximam. A situação se transforma em um pânico total, com os civis correndo para se proteger, enquanto o som das sirenes e tiros preenchem o lugar. Já em outra parte da cidade, John começa um novo trabalho como vigilante em um grande escritório corporativo, trabalhando ao lado de seu parceiro Joe. Aparentemente, John se depara com um trabalho sem graça, em comparação aos dias cheios de ação no corpo de fuzileiros, mas Joe parece estar feliz com a rotina e o salário fixo. Mais tarde, um homem rico e arrogante chega ao prédio acompanhado de 2 guarda-costas imponentes. Sua atitude arrogante irrita John, que se sente desanimado com o contraste entre sua vida passada e seu presente. De repente, uma chamada de emergência chega do 12º andar. O homem rico atacou sua namorada, que havia traído ele com o chefe dela. Como resultado, John e Joe correm para interromper a agressão. Quando confrontado, o homem fica furioso e se recusa a cooperar. John não tem escolha a não ser contê-lo fisicamente e escoltá-lo para baixo. Antes de sair, o homem manda seus guarda-costas atacarem John. No entanto, o treinamento de combate de John entra em ação e ele derrota facilmente os guarda-costas, embora a luta acabe danificando a propriedade da empresa. Infelizmente, as ações de John no escritório geram indignação, levando a sua demissão imediata no seu primeiro dia. De volta à sua casa, ele tenta esconder o ocorrido de sua esposa, Kate, mas o destino tem outros planos. Kate encontra uma reportagem de notícias mostrando a briga de John como segurança. Preocupada e querendo apoiá-lo, Kate sugere uma relaxante viagem para Cedar Hills, esperando que o ambiente tranquilo ajude a aliviar a mente de John. Enquanto isso, Romy, que escapou com Angela após o roubo do diamante, recebe uma ligação misteriosa. A pessoa do outro lado exige o diamante roubado em troca de 6 milhões de dólares. Romy, intrigado, mas cauteloso, começa a planejar seu próximo movimento. No dia seguinte, John e Kate partem para Cedar Hills. Durante a viagem, Kate compartilha o desejo de visitar a praia, enquanto John expressa sua saudade das paisagens calmas de Cedar Hills. Logo depois, eles param em um posto de gasolina para abastecer, cruzando acidentalmente o caminho de Romy e sua equipe, que também estão lá. A tensão aumenta quando uma viatura da polícia entra no posto.
Romy e sua gangue, ainda ansiosos pelo crime, entram em pânico. Embora os policiais não os reconheçam, Morgan age de forma imprudente e atira em um dos policiais. Romy, sem escolha, atira no segundo policial na viatura. O som dos tiros faz John agir instintivamente procurando abrigo. Em meio ao caos, Bennett, um dos homens de Romy, atinge John. Ao mesmo tempo, Angela, que é implacável e determinada a não deixar testemunhas, atira no balconista da loja. Com o carro de fuga agora inutilizado devido aos pneus furados, Romy e sua gangue sequestram o veículo de John. Eles fazem Kate de refém, planejando usá-la como moeda de troca caso haja um confronto. Apesar de seus ferimentos, John reúne forças para se levantar, mas Morgan aciona uma bomba, causando uma enorme explosão. Milagrosamente, John sobrevive, ajuda um dos policiais feridos e toma posse de uma viatura. Usando o rádio, ele reporta o incidente e começa a perseguir Romy e sua gangue. Durante a fuga, Angela encontra a bolsa de Kate e descobre um cartão de identificação que revela que o marido de Kate é um fuzileiro naval. Acreditando que John tenha morrido na explosão, Angela desconsidera a informação, achando que já não tem importância, mas o alívio é breve, pois logo avistam o carro de John os perseguindo. Agindo rapidamente, Bennett e Morgan abrem fogo contra o veículo de John, tentando impedi-lo. A perseguição os leva por uma área de construção, onde a tensão só aumenta. O terreno irregular faz com que o teto do carro de John se arranque, mas ele continua em frente. O veículo de Romy eventualmente para à beira de um rio, incapaz de atravessar. Aproveitando a oportunidade, John colide seu carro com o de Romy, e o impacto faz com que o carro de John caia no rio. Submerso na água, o carro começa a afundar. Acreditando que John se foi, Kate fica devastada. Romy, percebendo que a polícia logo os alcançará, decide se mover pelas áreas pantanosas ao redor para dificultar o rastreamento. Enquanto isso, no posto de gasolina, um detetive determinado chamado Van Buren chega, respondendo a uma denúncia feita anteriormente por John. No mesmo momento, perto do local onde o carro de John está submerso no rio, John aparece de repente, ensopado, mas vivo. Ele conta a Van Buren sobre o sequestro de sua esposa por Romy e implora por ajuda. Van Buren escuta, mas insiste que o caso já está sob responsabilidade da polícia e que John deveria deixar que eles resolvessem. No entanto, John, movido pela esperança e pelo amor por Kate, se recusa a ouvir. Ignorando os avisos do detetive, ele parte sozinho em uma missão perigosa para encontrar a esposa. Em outro lugar, Romy e seu grupo atravessam o pântano, com a jornada sendo ainda mais difícil por causa da vegetação densa e muita lama. Kate, decidida a não desistir, aproveita uma chance para reagir. Ela luta com força, mas Bennett e Angela logo a dominam. A confusão irrita Morgan, que explode em raiva. Viscera, já esgotado pela situação, começa a reclamar, mas Morgan, no limite, perde o controle e atira em Viscera em um surto de raiva, e o grupo fica chocado com o ato de violência. Enquanto seguem em frente, Romy recebe uma ligação de quem quer o diamante roubado. Em vez de aceitar a oferta, Romy toma uma decisão ousada, decide ficar com o diamante, achando que o risco que correu vale mais do que o dinheiro oferecido. Enquanto isso, a polícia organiza uma operação de busca, com oficiais e helicópteros procurando pelo pântano atrás de Romy e sua gangue. Enquanto isso, sozinho no terreno traiçoeiro, John avança com cuidado, e no caminho ele encontra a faca de Viscera perto de uma árvore e, usando seu treinamento militar, consegue deduzir o caminho que o grupo de Romy seguiu. Essa pequena descoberta renova sua esperança de que Kate ainda está viva. Indo mais fundo na floresta, John acaba acionando uma armadilha. Uma rede oculta se solta do chão e o levanta no ar. Pensando rápido, ele usa suas habilidades para cortar as cordas e se libertar. Porém, quando consegue se equilibrar, um homem aparece do nada, apontando uma arma para ele e acusando-o de ser policial. John tenta explicar que está ali para resgatar sua esposa, mas antes que consiga falar mais, outro homem surge por trás e o nocauteia com um golpe forte. Quando John volta a si, está amarrado dentro de um armazém escuro e sujo. Os homens que o capturaram não são sequestradores comuns, são caçadores e traficantes de drogas. Achando que John é um policial atrás deles,
eles o espancam brutalmente sem acreditar nas suas explicações. Vendo que não vai conseguir convencê-los, John pensa rápido e arma um plano. Ele finge ser policial e avisa que um rastreador em seu corpo já alertou a equipe de apoio. O medo toma conta dos homens, fazendo-os hesitar. John aproveita o momento, derruba um dos capangas e se solta das cordas. Rápido, ele incapacita o segundo homem e escapa do armazém, com a cabeça focada em encontrar Kate. Depois de uma longa e difícil caminhada, John encontra novamente o rastro, que o leva até uma pequena casa escondida na beira do pântano. Lá dentro, Romy e sua gangue estão fazendo uma pausa, planejando os próximos passos, enquanto esperam um contato de Miami. Nesse momento, Romy dá uma ordem para Morgan consertar o gerador e ligar a energia para iluminar a casa. Enquanto Morgan rasteja por baixo do chalé para consertar o gerador, John vê uma oportunidade e prepara um ataque surpresa. Os dois se enfrentam em uma luta intensa, e usando todo o seu treinamento e força, John finalmente consegue dominar Morgan, desferindo um golpe fatal com sua faca. Enquanto isso, Romy sai para organizar a fuga. Ele planeja conseguir um carro para a viagem até o porto e pede para Bennett encontrar um barco que eles possam usar. Quando Bennett sai do chalé, John o embosca também. Os dois brigam com toda a força, mas John, decidido a proteger Kate, luta com tudo o que tem. No final, ele derrota Bennett com um golpe poderoso, encerrando a luta de uma vez por todas. Depois de lidar com Morgan e Bennett, John esconde os corpos deles debaixo do chalé. Nesse momento, o detetive Van Buren chega de surpresa, oferecendo ajuda. John rapidamente se junta a Buren para bolar um plano. Eles decidem desativar o gerador, deixando o chalé no escuro. Durante o apagão, Kate vê uma chance de escapar e tenta fugir. Infelizmente, Angela a vê e a persegue, capturando-a de novo. A situação piora ainda mais quando John invade o chalé, mas é recebido por Romy, apontando uma arma. Ao mesmo tempo, Van Buren entra e aponta sua arma para Romy. Para a surpresa de John, Buren vira a arma contra ele e revela sua verdadeira intenção. Estava trabalhando com Romy o tempo todo para conseguir o diamante. Pensando rápido, John usa o corpo de Buren como escudo no momento em que Romy começa a atirar. Na confusão, Romy foge com Angela e Kate. Antes de sair, Romy atira em um cilindro de gás, causando uma grande explosão que destrói o chalé. Durante a explosão, John sobrevive por pouco ao pular no rio que fica perto dali. Enquanto Romy foge com Kate trancada no porta-malas do carro de Buren, John luta para se recuperar na água. Um policial no pântano logo o vê e ordena que ele saia do rio. Mas John, desesperado para salvar Kate, consegue dominar o policial em uma luta. Ele pega as armas dele e toma o controle do barco, decidido a perseguir Romy. Enquanto isso, Romy percebe que o carro de Buren é fácil demais para a polícia rastrear. Angela então para um caminhão que passa, usa seu charme para enganar o motorista e acaba matando-o. No fim, eles roubam o caminhão e continuam sua fuga. No rio, John escuta no rádio a notícia sobre o assassinato do motorista do caminhão. A informação confirma seus piores medos. Romy e Angela ainda estão fugindo com Kate e o tempo está se esgotando. Quando a noite chega, John finalmente chega ao porto. No meio do caos, ele vê um caminhão onde Kate está sendo mantida em cativeiro. Aproveitando a confusão causada pela luta de Kate, John pula no caminhão em movimento. Ele enfrenta Angela e consegue forçá-la a sair do caminhão, fazendo com que ela seja atingida por um ônibus que vinha na direção oposta. No meio de toda a confusão, Romy tenta atirar em John, mas Kate reage e faz ele largar a arma. Desesperado para se livrar de John, Romy dirige o caminhão de forma imprudente, destruindo tudo o que encontra pelo caminho. Apesar dos solavancos violentos, John se mantém firme, até que uma colisão final o faz ser forçado a saltar do caminhão. O impacto provoca uma explosão massiva, envolvendo a área em chamas e destroços. O caminhão, agora desgovernado, vai em direção para o rio com Kate ainda presa dentro dele. Ao vê-la afundar na água, John corre atrás do veículo submerso. Antes que ele possa alcançá-la, Romy o intercepta, iniciando um ataque brutal. Os dois se envolvem em uma luta feroz e desesperada, enquanto o ambiente ao redor desmorona sob a força da explosão. Uma casa desaba e atinge John.
deixando-o momentaneamente indefeso. Home não perde tempo e aproveita a brecha, pegando uma motosserra, pronto para acabar de vez com John. Usando toda a sua força, John consegue se defender contra o ataque brutal de Home. Com seu treinamento militar e reflexos rápidos, ele contra-ataca com precisão. O confronto chega ao auge quando John acerta um soco poderoso, lançando Home nas chamas que consumem o ambiente. Sem pensar duas vezes, John mergulha no rio e nada com todas as forças em direção a Kate, que está inconsciente dentro do caminhão prestes a afundar. Ele consegue tirá-la de lá e já na superfície tenta desesperadamente reanimá-la. Faz massagem cardíaca, sem desistir um segundo. Kate finalmente solta um suspiro e abre os olhos. Um alívio imenso toma conta de John enquanto ele a abraça, agradecendo por ela estar viva. No entanto, o momento de alívio deles é curto. Das chamas, Romy surge, com o corpo coberto de queimaduras, mas a raiva ainda intacta. Armado com uma corrente pesada, ele avança em direção a John para um último confronto. John, rápido no raciocínio, vira a corrente contra Romy em um contra-ataque preciso. Com um movimento final, ele arremessa a corrente, quebrando o pescoço de Romy e encerrando a luta de uma vez por todas. No silêncio que se segue, John e Kate se abraçam, finalmente seguros depois de tudo o que passaram. Enquanto se abraçam, as primeiras viaturas chegam ao local. As luzes piscando e as sirenes ao longe indicam o fim de sua jornada perigosa. E você? Me conta aqui embaixo o que achou do filme. Eu te espero para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais!